É um prazer estar aqui novamente com vocês. Tinha o convite pela UEFA para estar presente na final da Liga dos Campeões. Esse programa era ontem e hoje, e eu preferi estar com aqueles que eu considero que são os verdadeiros campeões. São vocês, sportinguistas. Na passada sexta-feira, anunciei o início de um novo ciclo no Sporting Clube Portugal. Um ciclo que se deseja de ambição e de glória. O caminho para aqui chegarmos tem sido muito difícil. Um caminho de entrega por completo. Um caminho de rigor. Um caminho de competência. Um caminho de transparência. Um caminho de árduas tarefas e também, muitas vezes, de batalhas para permitir defender os superiores interesses do Sporting Clube Portugal. Temos de defender estes interesses e temos que defender o estado anémico e resignado em que se encontrava o clube e muitos sportinguistas. Mas para isso é preciso coragem. É preciso muita coragem. Para se iniciar um novo ciclo, precisamos de entender o passado. Perceber porque um clube com a nossa grandeza chegou a um presente com um déficit de glória pouco condizente com um clube que se quer afirmar como sendo tão grande como os maiores da Europa. As verdades têm de ser ditas. E a sua compreensão permite-nos preparar o futuro não cometendo os mesmos erros. Bem sei que as condições agora são muito mais adversas, pois perdemos, a nível do nosso futebol profissional, décadas para os nossos rivais, em termos desportivos e em termos financeiros. E com isso perdemos o respeito por parte do mundo do futebol e por parte da comunicação social. Mas vamos de forma breve e resumida olhar para o passado. O Sporting, como sabem, tem 108 anos de história. Em metade dessa história, na última metade dessa história, fomos campeões apenas 8 vezes. Em 54 anos fomos campeões 8 vezes. Desde 1965, faz agora 50 anos, fomos apenas 7 vezes campeões. Nos últimos 30 anos, fomos apenas 2 vezes campeões. Éramos, até aos anos 90, o clube em Portugal com o maior património. E com isso poderíamos ter encarado o futuro com uma vantagem competitiva perante os nossos rivais que não se veio a concretizar. Tendo inclusivamente perdido quase todo o património, ficando apenas com um estádio e com uma academia e ambos com pesadas dívidas associadas. Chegámos a este clube com cerca de 500 milhões de passivo. A única coisa que mantivemos ao longo da nossa história foi a enorme e aguerrida massa associativa. Mas um clube com a dimensão do Sporting Clube Portugal faz de glória, faz de conquistas. Mas essas, e continuamos a falar apenas do futebol profissional, têm estado muitas vezes arredadas do nosso léxico. Nas últimas 50 vezes que tentámos, apenas 7 vezes gritámos campeões. E para mais, colocaram-nos à beira da falência e com um índice de orgulho cada vez mais baixo e índices de desprezo desportivo por parte dos nossos rivais cada vez maiores. Este é o passado que não devemos esquecer e que molda todas as nossas preocupações, ações e estado de alma atual. Como Presidente do Sporting Clube Portugal, tenho de compreender que todos tivemos de ir criando defesas para a falta sistemática de conquistas. Na falta de podermos gritar campeões, temo-nos, de forma inteligente, mas pouco ambiciosa, escondido atrás dos restantes valores que todos nos devemos orgulhar. Honestidade, trabalho, valores, regras desportivas e sociais, verdade desportiva. E com isto mantemos-nos diferentes, mantemos-nos puros no sentido de ação e no sentido
no sentido de ação e no sentido de conduta. Podemos não ganhar, mas temos valores que nos orgulhamos, dizemos todos. E dizemos muito bem. Mas é possível manter esse orgulho e diferença por mantermos regras e valores bem presentes e ser campeões. Mas para tal temos de sair desta zona de conforto, que faz com que nos últimos 30 anos apenas tenhamos festejado o título de campeão 2 vezes. Temos de ser exigentes, temos de ser audazes, temos de ser ambiciosos, temos de ser o verdadeiro Sporting Clube de Portugal. Aquele que, por exemplo, nas décadas de 40 e 50 ganhou 10 vezes. Que, por exemplo, de 47 a 54, são 8 anos, ganhou 7 vezes. O crónico era assim que chamavam ao nosso Sporting Clube de Portugal. Mas, entretanto, muito mudou. E mudou sobretudo na mentalidade e na qualidade dos nossos dirigentes. Fomos pelo caminho mais fácil e mais perdedor. O de perdemos, mas somos um clube de elites. Não existe caminho mais errado. O caminho tinha de ter sido ganhamos e por isso somos um clube de excelência. É esse o clube que quero, que ambiciono, que me faz a mim e a toda a administração da SAD e a todo o Conselho Diretivo trabalhar 24 horas por dia. A procura incessante do caminho para o reencontro da glória, para o reencontro do crónico, para voltarmos a ser vencedores, voltarmos a ser o grande Sporting Clube de Portugal. Entrei no Sporting Clube de Portugal pela mão dos associados anónimos, que anseiam a volta do grande Sporting, tendo como verdadeiros inimigos todos aqueles a quem chega a ser um mero clube de elites, de interesses, perdedor, submisso e tímido. Se o Sporting Clube de Portugal a voltar a ser o crónico, todos esses sportinguistas de elite e seus dirigentes, que se auto-apelidaram de topo, não vão passar uma verdadeira vergonha, pois afinal, alguém que não tem medo de ser do povo conseguirá algo que eles não conseguiram. Ganhar de vez em quando não é ter glória, não é ser tão grande quanto os maiores da Europa, é pura e simplesmente ganhar de vez em quando. E relembro, nos últimos 30 anos foi apenas por 2 vezes que gritámos campeões. Com esta direção já deixámos de ser um clube de sportinguistas de primeira e de segunda. Mas temos realmente que mudar de rumo, de discurso, de filosofia, de ambição. Temos de deixar de ter medo de sofrer para abrir os nossos corações e mentes às alegrias das vitórias e conquistas. A toda esta recuperação financeira e desportiva demonstrada pelo Sporting Clube de Portugal nos últimos 2 anos, os nossos rivais avançam com campanhas de bastidores para descredibilizar quem já tem obra feita. E os resultados dessa obra já são evidentes. Agora, o inesperado, ou não, são alguns dos porta-vozes dessa campanha dos nossos rivais. Dias da Cunha, José Roquete, Isabel Trigomira, Vasco Lourenço, Pires de Lima, Abrantes Mendes, Rui Barreiro, entre outros. Uma vez mais demonstramos que a tão apregoada diferença e vantagens de ser um clube de elites se resumia a um clube cheio de falsas moralidades, cheio de pessoas a servirem-se do clube e não a servir o clube, cheio de invejas e perdedor. A história, como sempre, fará a sua justiça. Quanto a mim, apenas quero criar as condições para que o Sporting Clube de Portugal alcance a tão merecida glória. A glória que já foi sua e que a foi perdendo, pois a glória dá trabalho, ou obriga a desgaste, ou obriga a conflitos, ou obriga a pôr o Sporting Clube de Portugal acima de nós próprios. E isso, como diriam os antigos dirigentes do clube, é uma chatice e muito aborrecido. Enquanto uns já passaram por cá com os resultados desportivos e financeiros desastrosos que são conhecidos, temos agora os moralistas de taxas e taxinhas a sentir necessidade de aparecer novamente. Creio que Portugal merece mais atenção e que quem tem responsabilidades para com o mesmo deve concentrar os seus esforços 24 horas por dia, como eu faço no Sporting. E com isso deixar de opinar sobre o que não se sabe, tendo por base uma regra de conduta
que, se essa pessoa vir bem, não lhe é atribuída pelos seus pares. Uma prova de inteligência ou de burrice é os inimigos que se escolhem na vida. Continuamos com a mesma determinação do início. Mais velhos, mais calejados, mais sabedores, mas muito mais alerta, pois este clube sofre de uma automutilação crónica. Para isso, para alterarmos isso, o remédio é difícil, mas perfeitamente identificado. Em primeiro lugar, temos que terminar a auditoria responsabilizando os culpados da situação que vivemos. Em segundo lugar, nunca vergar o clube aos interesses que se alimentaram deles durante décadas. Em terceiro lugar, honrar os que servem o clube e afastar sem receios nem hipocrisias os que se servem dele. Em quarto, ser campeão e não apenas de vez em quando. São estes 4 pontos, em simultâneo, que afastarão de vez os eternos perdedores e submissos deste clube e que voltarão a transformar o Sporting no crónico, no grande Sporting Clube de Portugal. Obrigado a todos os sócios e adeptos do Sporting Clube de Portugal. Obrigado a... Quero terminar agradecendo a todos os sócios e adeptos do Sporting Clube de Portugal, pois sem vocês nada do que tem sido feito seria possível. Nem poderíamos ambicionar ter de volta o grande Sporting Clube de Portugal. É uma honra servir este clube. É uma honra servir todos vocês. Viva o Sporting Clube de Portugal!